Nós estamos aqui de passagem, nós somos peregrinos nesta terra. As coisas aqui são passageiras. Nós temos um alvo. Nós temos um alvo que é o céu. Por isso Ele diz todas as vezes que nós celebrarmos este momento, é até que Ele venha. Ele virá, Ele virá. E nós clamamos nesta noite, Maranata, Senhor. Aleluias, aleluias. Não se apegue a nada. Eu não vou me apegar com as coisas aqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus vem buscar a sua noiva. Ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com Ele irá, na sua glória com Ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor.
aplaudido, de ser celebrado, ser adorado, ser engrandecido, Senhor. Seja Deus, a ti toda a glória. Do Senhor, obrigado, Senhor, por estar me guardando. Obrigado, Senhor, por estar livrando a minha alma. Obrigado, Senhor, por livrar os meus pés da queda. Obrigado, Senhor, por sustentar a minha vida. Obrigado, Senhor, por, ó Deus, me livrar das ciladas e armadilhas do inimigo. Obrigado, Senhor, por me dar vitória nos momentos de tribulação, de luta, de batalha. Eu declaro nesta noite que o Senhor é um Deus presente, Emanuel, Deus conosco, Deus que se manifesta em nossas vidas, Deus que abençoa as nossas vidas. Eu quero te louvar, eu quero te exaltar, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, um Deus que cuida dos seus filhos, Deus que protege os seus filhos. Eu te louvo, Senhor, pelas grandes vitórias, pelas vitórias que o Senhor trouxe à minha vida, porque o Senhor tem nos guardado. Louvado, bendito seja o nome do Senhor. Louvado, bendito seja o nome do Senhor. Aleluias, aleluias. Pode aplaudir ao Senhor. Pode aplaudir ao Senhor. Vamos orar. Senhor, nós colocamos o nosso coração diante de Ti nesta hora para receber a Tua palavra, que é viva, eficaz, poderosa, como a espada de dois gumes, que pode penetrar até nos lugares mais profundos da nossa alma, do nosso coração, e pode transformar as nossas vidas, pode abrir os nossos olhos, pode nos dar uma nova perspectiva de vida. Ó Deus, na Tua própria palavra diz que basta uma palavra Tua e tudo pode ser mudado, tudo pode ser modificado. Senhor, não permita, Deus, que nada venha nos atrapalhar nesta hora, porque nós precisamos da Tua palavra. Ela é o nosso alimento espiritual para sustentar as nossas vidas, para nos fazer crescer, para nos fazer amadurecer. Ó Deus, para nos abençoar, para nos ensinar, para nos corrigir, para nos sustentar, Senhor. Nós também somos sustentados pelo poder da Tua palavra. Que a Tua palavra nesta noite seja poderosa para nos abençoar, para nos guardar e nos ensinar. No nome poderoso de Jesus, nós oramos, no nome poderoso de Jesus. Amém, amém, amém. Glórias a Deus. Pode se assentar. Sejam bem-vindos todos aqui neste lugar. Sejam bem-vindos as pessoas que estão nos visitando nesta noite. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Glórias a Deus. O objetivo principal de nós nos reunirmos aqui é prestar um culto ao nosso Deus. Nada é mais importante do que isto. Antes da gente estar aqui para ver os nossos amigos, os nossos irmãos, nós estamos aqui para ver o Senhor. Estamos aqui para honrar o Senhor, para louvar o Senhor, bendizer o seu nome, glorificar o seu nome, porque Ele é a razão da nossa vida, a razão da nossa existência. Glórias a Deus. Glórias ao Senhor. Glórias ao Senhor. Irmãos, eu louvo a Deus. Hoje nós vamos celebrar a ceia do Senhor, vamos celebrar a grande vitória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu louvo a Ele porque a obra que Ele faz por nós e que Ele fez por nós é uma obra completa. Uma obra completa. Envolve salvação, envolve proteção, envolve provisão, envolve cuidar de nós. Então a obra que o Senhor Jesus fez por mim e por você não é uma obra qualquer, é uma obra completa e que completa as nossas vidas, amém? E nós, meus irmãos, estamos vivendo num mundo de insegurança. Cada vez parece que as pessoas andam mais inseguras.
Em alguns lugares as pessoas não saem à noite, têm medo de sair de casa, as pessoas se cercam de alarmes, de grades e de tantas coisas para se proteger. E eu quero que você reflita comigo nesta noite sobre essa palavra que Deus colocou no meu coração e que diz que Deus é a tua segurança. Eu poderia perguntar para você, onde tem estado a tua segurança? Nos momentos, principalmente nos momentos difíceis da tua vida. Porque, meu irmão, a gente não sabe ainda exatamente o que esse mundo vai virar. O que a gente sabe é quando as pessoas desprezam a Deus, quando as pessoas zombam do nome de Deus, quando as pessoas viram as costas para Deus, quando as pessoas profanam o nome de Deus, com certeza uma hora a conta chega para pagar. E quando a Bíblia fala sobre o final dos tempos, ela fala de coisas tremendas e extraordinárias que vão acontecer, e com certeza muitas pessoas vão se sentir inseguras, vão se sentir com medo, elas vão querer um lugar para se esconder, um lugar para fugir, mas Deus tem uma palavra para o povo que o busca, para o povo que o ama, para o povo que tem um compromisso com Ele, para o povo que o adora. Deus tem uma palavra de segurança. Não importa em que tempo nós possamos viver, mas Deus tem para nós uma palavra de segurança. Então pense nesta noite, onde está a tua segurança? A palavra diz que o nosso Deus, Ele é um Deus presente. Ele não só prometeu estar conosco, mas também Ele prometeu nos socorrer, nos proteger, nos guardar e nos livrar em circunstâncias adversas e difíceis. E o próprio Jesus, quando esteve nessa terra, Ele disse: sem mim nada podeis fazer. Você pensa que pode, nós pensamos que podemos, muitas vezes agimos como se Deus não existisse, não colocamos decisões, não colocamos coisas que vamos fazer diante de Deus, fazemos e muitas vezes quebramos a cara, muitas vezes nos damos mal, porque a palavra nos diz que Deus deve estar à frente da nossa vida em todas as coisas, nós devemos buscá-lo em primeiro lugar, para que as outras coisas sejam acrescentadas. Muitas vezes nós falhamos nisso, e quando nós falhamos, nós nos sentimos com medo de algumas situações, nós nos sentimos inseguros em algumas situações, porque deixamos de confiar no Senhor. E quando Jesus subiu, Ele mandou o Espírito Santo, para que você não ficasse órfão, sem pai ou sem mãe. Você tem o Espírito Santo está com você, o Espírito Santo habita em você. Se tem alguém aqui nesta noite que ainda não entregou o seu coração de verdade, a sua vida a Jesus, abra o seu coração para Ele nesta noite, para que o Espírito Santo possa habitar em você, para que o Espírito Santo possa entrar na sua vida, possa fazer morada, possa te dar direção, possa te trazer revelação, possa te trazer conforto, possa trazer coisas boas para a tua vida. A Bíblia diz: o Espírito Santo, o Espírito da verdade, Ele vos ensinará todas as coisas. Então, sem a presença de Deus, nada podemos fazer. E a presença de Deus em nossas vidas garante a nossa segurança, para não temermos as artimanhas do inimigo, para não temermos as coisas desta vida que vem contra nós. E estamos certos de que Deus agirá em nosso favor, porque Ele cuida de nós, Deus cuida dos seus filhos, Deus cuida de você, embora muitas vezes você não está nem pensando nisso, mas com certeza você chegou até aqui porque Deus está cuidando de você, porque Deus já te deu muitos livramentos, porque talvez o teu futuro já estava escrito lá, que você
iria estar longe de Deus, mas a Bíblia diz que Jesus Cristo rasgou o escrito de dívida que era contra nós, cravando na cruz, para que Ele pudesse nos dar uma vida nova, para que Ele pudesse nos dar uma nova esperança, para que Ele pudesse nos dar um futuro. No livro de Apocalipse, lá no livro de Apocalipse, os filhos de Deus são chamados de vencedores e não de perdedores. Amém, meus queridos? Deus te chamou para ser um vencedor. Isso não quer dizer que você não vai passar por lutas ou por dificuldades. Isso faz parte do nosso crescimento espiritual. Tudo que você já passou foi com a permissão de Deus, meu querido. O que você não passou é porque Ele não deixou. Mas tudo que você já passou na tua vida foi com a permissão de Deus. E muitas dessas coisas que você passou é para que você não fosse mais criança, é para que você pudesse amadurecer, para que você pudesse crescer, para que você pudesse ter experiências com Deus, para que a tua fé cresça, para que a tua fé se firme, para que você seja uma pessoa experiente, para que você seja uma pessoa madura. E eu quero falar nesta noite especificamente sobre essa proteção de Deus sobre as nossas vidas. A Bíblia registra muitas histórias que revelam que Deus cuida dos seus, da sua família, do seu povo. Há muitas histórias na Bíblia que revelam o socorro de Deus para proteger e guardar o seu povo. E eu me lembrei de quando Deus deu a missão a Neemias de voltar para Jerusalém e reconstruir os muros. E quando Neemias chega lá, ele encontra uma situação de adversidade. Pessoas que começaram a se posicionar contra a reconstrução do muro. Pessoas que fizeram de tudo para ele desistir. E meu irmão, assim vai ser muitas vezes na tua vida. Muitas situações vão vir para você se afastar de Deus, para você não crer no que Deus já falou com você, que vai fazer na tua vida, para falar ao teu coração palavras de desânimo, palavras de derrota, palavras que não condiz com a palavra de Deus para nós. E Neemias teve que enfrentar todas essas adversidades, todas essas lutas, todas essas batalhas, ele teve que enfrentar para poder vencer e cumprir aquilo que Deus tinha determinado para ele fazer. Deus tem um plano para a tua vida, mas para Deus cumprir esse plano na tua vida, você precisa vencer todas as batalhas que envolvem este chamado de Deus para você, esse plano de Deus para a tua vida. E teve uma vez que tentaram marcar um encontro com Neemias num determinado lugar, e o plano era matar a Neemias, mas Deus revelou a ele que esse plano era para tirar a sua vida, e ele não foi, e então ele sobreviveu. Num outro momento, as pessoas começaram a desanimar as pessoas que estavam trabalhando. É terrível isso. Quando você está fazendo uma coisa e alguém está do lado desdenhando de você, falando não vai dar certo, falando vai frustrar o teu plano, vai cair, como eles diziam, vai cair esse muro, e tantas coisas ruins. Então vocês vejam que muitas vezes para nós cumprirmos o propósito de Deus, nós não podemos dar ouvidos a essas vozes. Nós não podemos temer, porque muitas pessoas ficaram amedrontadas e falaram, nossa, eles vão vir aqui, eles vão nos matar, eles vão destruir o muro. Mas Neemias sempre tinha uma palavra de coragem, uma palavra de vitória, uma palavra de bênção, porque ele sabia que Deus estava com ele e aquilo que Deus falou para ele iria se cumprir. E Deus deu a vitória. E Neemias terminou a reconstrução dos muros, mas não foi fácil.
Eu digo a você nesta noite, algumas coisas que você está tentando construir na sua vida, elas não vão ser fáceis, mas se você tiver a certeza que Deus está com você, você vai concluir, você vai chegar ao fim, você vai receber a bênção do Senhor, você vai conquistar, você vai alcançar aquilo que Deus tem para você. A Bíblia fala também de um período, depois que os judeus foram presos na Babilônia, depois do regime babilônico veio o regime persa. E os judeus, na época do rei Assuero, que se casou com uma judia chamada Vasti, e Deus usou a vida dessa mulher e do seu tio para trazer um grande livramento ao povo judeu, um judeu chamado Mardoqueu. E foram preparadas tantas artimanhas por um homem chamado Amã, um homem que era mau, um homem que era invejoso, um homem que queria o mal dos judeus, um homem que se levantou ali de todas as formas para que Mardoqueu fosse morto, para que os judeus fossem mortos. Mas houve uma intervenção divina, houve uma intervenção de Deus, porque Deus protege os seus filhos. Porque Deus guarda os seus filhos. E Deus nos chamou para viver em segurança, meus queridos. Deus não quer que você ande neste mundo uma pessoa insegura, uma pessoa cheia de medo, uma pessoa cheia de insegurança, porque Deus está com você. E você deve declarar isso todos os dias: Deus está comigo, mesmo em meio às suas lutas, às suas batalhas, às suas adversidades, que você tenha essa declaração na sua boca de que Deus está com você, de que Deus é por você. Se as portas estão fechadas, você vai declarar pela fé que Deus vai abrir as portas no nome poderoso de Jesus, porque há poder no nome de Jesus, e as portas vão se abrir. Aquela situação que está difícil, parece impossível, ela vai mudar, porque você crê, você toma a posição de crer que Deus está com você. Então aquela situação não vai permanecer dessa forma, ela vai mudar, porque Deus está com você e Deus cuida dos seus filhos. E Deus desfez toda aquela armadilha, aquele laço de Amã, e ele havia feito uma forca para enforcar o Mardoqueu, o homem que foi usado por Deus para salvar os judeus. E o próprio Amã, que tinha feito aquela forca para enforcar Amã, ele morreu enforcado, porque ele tentou de todas as formas prejudicar aqueles que serviam ao Senhor, o povo de Deus. Meu irmão, saiba que se tiver alguém querendo prejudicar você, você tem um Deus que cuida de você, você tem um Deus que protege você, você tem um Deus que guarda a sua vida, e você não pode duvidar disso, porque se você duvidar, o inimigo vai judiar de você, vai fazer você sofrer, vai bater em você, vai pisar em você. Mas se você crer que Deus é o Deus que te guarda, e como eu disse, isso não quer dizer que você não vai passar por situações adversas, não vai passar por situações difíceis, vai passar, mas isso é para o teu crescimento espiritual, e Deus vai te ajudar nesta caminhada, porque Deus está conosco. A gente tem o exemplo de Daniel também na Babilônia e seus amigos. Como pode um jovem ir para um lugar de feitiçaria, de idolatria, de todo tipo de culto, uma cultura totalmente diferente? Provavelmente Daniel foi jovem, 19, 20, 21 anos, foi lá para a Babilônia e ficou lá até a velhice. Até a velhice. Em todos estes anos a mão de Deus foi com Daniel, porque Deus é Deus presente na vida dos seus filhos, na vida de quem Ele chama, na vida de quem Ele toma para a sua família. Ele é o Deus que guarda e protege. Os seus amigos lá, Sadraque e Mesaque,
Abdenego, a Bíblia registra um dos maiores milagres que já aconteceu na Bíblia. Homens de Deus que foram jogados numa fornalha, e a Bíblia diz que as pessoas que jogaram eles na fornalha morreram com o calor tão forte daquela fornalha. Mas a Bíblia diz que lá na fornalha havia um quarto homem. E ao invés de eles estarem ali queimando, eles estavam passeando no meio daquela fornalha, porque o poder de Deus livra os seus filhos, guarda os seus filhos. Noé foi um homem que sofreu muitos escárnios na sua vida, porque Deus deu uma missão para ele que aos olhos humanos era uma missão impossível. Pensa ficar 100 anos construindo uma arca para que Deus desse um livramento a ele e a sua família. Todos os dias, os meses e anos, pessoas zombando, a Bíblia diz que na época de Noé, o mundo se corrompeu, o coração das pessoas se endureceu, as pessoas se afastaram de Deus, as pessoas viviam só para o seu lado, a sua satisfação física, a sua satisfação material. O mundo se tornou carnal, se tornou corrompido, e as pessoas zombavam de Noé, mas Noé teve convicção de que ele ouviu a voz de Deus. Eu digo para você que talvez esteja no meio de uma situação muito difícil, ouça a voz do Senhor, ouça a voz de Deus, Ele vai te dar a direção. Ele vai te mostrar o caminho. Não faça nada sem ouvir a voz de Deus. Não faça nada pela sua própria cabeça. Não faça nada porque você está ansioso ou porque você tem que resolver isso. Ouça a voz de Deus e Deus vai te dar a direção. E tantas coisas que Deus fez, irmãos, como livramento, como socorro. A saída do Egito, algo milagroso. E na história de Israel, a Bíblia nos ensina isso, está registrado que alguns reis fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Meu irmão, Deus não garante a segurança para a tua vida quando você se afasta de Deus, quando você vive para si mesmo. Quando você duvida de Deus, quando você não honra a Deus, quando você não louva a Deus e não adora a Deus. Porque quando você não honra a Deus e não adora a Deus, você adora outras coisas. Você adora o seu dinheiro, você adora o seu carro, você adora o que você tem, você adora pessoas. E isto faz com que a proteção de Deus não seja garantida sobre a sua vida. Deus é misericordioso, mas nós não podemos ser tolos achando que Deus vai nos proteger em qualquer circunstância, em qualquer situação. Sim, Ele pode, mas nós precisamos estar ligados a Ele, nós precisamos estar em obediência. E eu quero repartir com os irmãos nesta noite a história de um rei chamado Josias. Eu não vou ler o texto, depois nós vamos ler alguns textos aqui. O rei Josias começou a reinar muito novinho, com 8 anos de idade. O seu avô se chamava Manassés, e o seu pai chamava-se Amon. E a Bíblia diz que tanto o seu avô como o seu pai fizeram o que era mal perante o Senhor. A nação estava espiritualmente no caos. Meu querido, isso está registrado para que a gente saiba que quando a gente faz o que é mal perante os olhos do Senhor, a nossa vida está se dirigindo para o caos. E não é este o plano de Deus para as nossas vidas.
A Bíblia diz que tanto o seu avô quanto o seu pai fizeram altares, levantaram altares a outros deuses. A Baal, Astarote, a Quemós e a Moloque. E Moloque é um deus que é cultuado até hoje, porque ele é um deus, na verdade é um demônio, né? Que exige sacrifício de crianças. O seu altar está aceso até hoje. Muitas crianças são sacrificadas em troca de sucesso, em troca de proteção, em troca de uma bênção que não vem da mão de Deus. E lá em Israel, nessa época, haviam altares a Moloque, e os pais que queriam prosperar, que queriam ter uma vida boa, tinham que sacrificar um dos seus filhos. E a Bíblia diz que ali era derramado sangue inocente. Foi derramado muito sangue inocente no período desses reis, que fizeram abominações. A Bíblia chama isso de abominação perante o Senhor. E a Bíblia diz que eles ensinaram o povo a se prostrar diante desses deuses, dessas imagens, e os servirem. E a palavra diz que até nos átrios do templo, o templo que foi construído por Salomão, até nos átrios do templo eles levantaram altares, para que a nação se desviasse do Senhor. Mas graças a Deus que Deus tem os seus profetas. Amém, meus queridos? Graças a Deus que Deus tem os seus profetas. Infelizmente nós vivemos num tempo de muitos falsos profetas. E a Bíblia diz que você tem que tomar cuidado com eles. E é por isso que você tem que conhecer a Bíblia, para você não ser enganado por falsos profetas. Está cheio, está fervilhando o mundo de falsos profetas. Mas graças a Deus pelos profetas que falam com propriedade em nome do Senhor. Profetas que são homens de Deus, que são homens consagrados a Deus, que têm compromisso com Deus, com seus princípios e com os seus valores. E Deus então levantou profetas e mandou uma palavra de juízo, dizendo que eles iam ser invadidos por outros povos, que eles iriam ser despojados, que eles iriam ser escravos de outros povos, por causa de todas essas abominações que estavam acontecendo, principalmente em Jerusalém. Mas o rei Josias, ele toma uma decisão de restaurar o templo. E quando eles estavam restaurando o templo, eles acharam o livro da lei. E quando eles começaram a ler o livro da lei, a Bíblia diz que o rei Josias rasgou as suas vestes e começou a se humilhar e chorar na presença de Deus. Porque quando ele leu o livro da lei, ele viu o quanto eles estavam distantes do Senhor, o quanto o povo estava diante de Deus, o quanto o povo tinha perdido a proteção de Deus. Porque quando você perde a proteção de Deus, o inimigo vem e leva tudo que você tem. Isso quando não leva a vida das pessoas. Então o rei Josias rasgou as suas vestes, se humilhou, chorou perante o Senhor. E Deus levantou uma profetisa chamada Hulda. Deus também levanta profetisas. E eu digo para você também que esse mundo está cheio também de falsas profetisas. Mas Deus levantou essa mulher, essa profetisa, e ela então dá essa palavra ao rei. Ela diz isso ao rei: ó rei, por causa da sua atitude, o juízo que eu iria trazer, não vou trazer mais nos dias do seu reinado.
por causa da sua atitude. Então, meus queridos, vejam como uma atitude nossa diante do Senhor pode mudar tudo. Quando nós reconhecemos que precisamos dEle, quando nós reconhecemos que estamos falhando com Ele, ou quando nós reconhecemos que estamos nos afastando aos pouquinhos dEle, quando nós estamos procurando cuidar mais das coisas materiais do que da nossa vida espiritual, Deus, Ele fala, Deus manda a sua palavra, e quando nós nos humilhamos e nos arrependemos, então Ele volta a abençoar a nossa vida, Ele tira a maldição, Ele traz a bênção dele sobre as nossas vidas. E foi isso que aconteceu. O rei Josias então se humilha e Deus dá essa palavra: olha, o que eu iria fazer, não vou fazer nos teus dias, só vou fazer depois que você morrer. E Josias então tomou essa palavra de Deus no seu coração. Então ele vai e começa a destruir todos os altares, os ídolos, os lugares de sacrifício, os altares onde se sacrificavam as crianças, tirou os ídolos do palácio, da casa dos reis, mandou matar todos os sacerdotes que ministravam esses cultos malignos, os médiuns, diz a Bíblia que ele matou os médiuns, os feiticeiros, destruiu todos os ídolos do lar, fechou a casa das prostitutas cultuais, que havia um culto que era uma orgia. Havia mulheres que eram prostitutas cultuais, e o culto àqueles deuses era feito através de uma orgia. Mas Deus teve misericórdia de Israel devido à atitude do rei, e conteve o juízo e as calamidades que viriam, até que Josias morreu. Então os irmãos percebem isso. Deus quer nos abençoar, Deus quer nos trazer segurança, Deus quer que a gente viva em paz em qualquer circunstância, mas não é de qualquer maneira, de qualquer jeito que nós vamos ter essa segurança e essa proteção de Deus sobre as nossas vidas. E o rei Josias morreu assim de uma forma que não foi legal. A Bíblia diz que o rei do Egito, Faraó Neco, um dos faraós da história que veio posteriormente àqueles faraós da época de Moisés. E olha que coisa interessante, irmãos, a Bíblia diz que esse faraó ouviu a voz de Deus. Então a semente que foi plantada lá no Egito deu algum resultado. Porque um dos faraós que veio depois era um homem que ouvia a voz de Deus. O que Deus fez no Egito ficou registrado. O que Deus fez a Faraó e aos seus cavaleiros quando o povo saiu do Egito ficou registrado. As obras que Deus fez no Egito não foram esquecidas. E a Bíblia diz que esse Faraó ouvia a voz de Deus. E Deus mandou esse Faraó Neco guerrear contra os assírios. E ele estava indo para guerrear contra os assírios. E o rei Josias soube e foi guerrear contra ele. E ele deu uma palavra para o rei Josias. Ele deu uma palavra para o rei Josias. Ele disse assim: Josias, se abstenha de se meter com a ordem de Deus, porque ouvi a voz de Deus e Deus está comigo, para que ele não te destrua. E Josias não ouviu essa palavra. E quando ele estava indo guerrear contra os assírios, Josias pegou e foi guerrear contra ele. O que aconteceu? Ele foi ferido na batalha e morreu. E morreu. Então, meus irmãos, eu contei essa história bíblica, porque isso significa que se nós agirmos errado e perdemos a comunhão com Deus, nós não vamos ter a garantia da proteção de Deus. Deus quer te proteger, mas você precisa estar em fé, precisa estar ligado ao Senhor de todo o teu coração. E quando a gente está em Deus, quando a gente está em Cristo, isto não nos isenta de pessoas nos perseguirem.
de pessoas quererem matar, querer tirar nossa paz, querer tirar nossa alegria, querer nos roubar, querer roubar aquilo que nós construímos. Não estamos isentos dessas coisas, mesmo estando em Deus, mesmo estando em Cristo. Mas nós temos essa palavra que diz que Deus, Ele vai nos socorrer, que Deus vai nos proteger e que Deus vai nos guardar de todo mal. Eu quero que coloque aqui o Salmo 121, porque naquela época, um dos salmos que Israel se apegava na hora das tribulações, era o Salmo 121. O povo sabia de cor, Salmo 121. Em muitas batalhas eles proclamavam este salmo. E eu quero que você participe, eu quero que você leia junto comigo. Então não precisa abrir a tua Bíblia, nós vamos ler juntos este salmo. Vamos lá então? Levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os seus pés tropecem, o seu protetor não cochilará. Certamente o protetor de Israel não cochila nem dorme. O Senhor é o seu protetor, o Senhor é a sombra à sua direita. De dia o sol não ferirá, e nem a lua de noite. O Senhor protegerá de todo mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Vamos dar um aplauso ao Senhor. Glórias a Deus. Então este salmo é uma declaração de fé. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Deus quer que você proclame essa palavra no meio de muitas batalhas que você tem. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Quando os teus pés estiverem querendo escorregar para um lado ou para o outro, você diz assim, Ele não permitirá que os meus pés vacilem. Ele guardará a minha entrada e a minha saída desde agora e para sempre. Então nós precisamos ficar com aquilo que Deus diz, com aquilo que a palavra diz e não com o que está acontecendo lá fora. Porque nós não vivemos pelo que se fala lá fora, nós vivemos por esta palavra, pelo que a palavra de Deus diz. E é assim que nós vencemos. Eu quero ainda ler com vocês o Salmo 34. Nós vamos ler o versículo 6, o versículo 7 e 19. São palavras de Deus para nós. São verdades, são promessas que estão na Bíblia para nós. E a Bíblia diz que Deus cumpre as suas promessas. Amém? Versículo 6 diz assim. Este pobre homem clamou, e o Senhor o ouviu, e Ele o libertou de todas as suas tribulações. Versículo 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Versículo 19. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. Amém, meu querido? Precisamos viver essa palavra em nossas vidas. Passamos por tribulações, passamos por necessidades, mas o Senhor nos livra de todas. Amém, meu irmão? E como eu falei, Deus não nos isenta de batalhas de luta. O que você passar é porque Deus permitiu. Vocês sabem que muitos cristãos, os apóstolos,
foram martirizados, viraram mártires. Alguns foram crucificados de ponta cabeça, outros, os heróis da fé, lá quando você lê em Hebreus, foram queimados vivos em fogueira. Ah, mas Deus não protege, Deus não guarda. Mas aquilo foi permitido por Deus para que ficasse registrado até aonde a gente tem que ir quando nós somos provados na nossa fé. É até a morte, meus queridos. É até o fim. É não abrir mão daquilo que nós cremos, não abrir mão do nosso Deus. Quero que você abra no Salmo 91. Talvez você saiba até de cor, né? Mas nós vamos ler esse salmo também. Eu quero que você leia comigo. Hoje você vai ler a Bíblia. Quem faz tempo aí que não lê a Bíblia, vocês colocaram aí a versão da NVI, né? Mas eu prefiro a versão da revista e atualizada. Se der para colocar a revista e atualizada. Que é uma linguagem mais simples. Do Salmo 91, RA. Se der aí para procurar aí. Meu querido, enquanto eles vão achando lá, meu irmão, Deus tem registrado palavras na Bíblia para que você tenha segurança. Porque se você não tiver segurança, quem vai te defender, meu querido? O Chapolin Colorado vai te defender? O Homem-Aranha vai te defender? Se você botar a confiança no homem, que o homem vai te defender, pode ser que se levante um ou outro aí que é amigo de verdade para te defender. Mas se ele falhar, o que você vai fazer? Agora, o nosso Deus não falha. O nosso Deus não nos abandona. O nosso Deus não nos deixa. Se não tiver, coloca essa versão mesmo aí. Pode colocar essa versão mesmo, Salmo 91. Isto, vamos lá. Vamos ler juntos? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, descansará à sombra do Todo-Poderoso. Direi do Senhor, tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e da peste mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite e nem a flecha que voe de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, e nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado e 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Porque ele dará ordem aos anjos a seu respeito, para que protejam você em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão, a víbora, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe responderei, na sua adversidade estarei com ele, eu o livrarei e o cobrirei de honra. Até aqui tá bom. Essa é a palavra de Deus para nós. Essa é a palavra do Senhor para as nossas vidas. E Ele quer que você confie nessa palavra. Porque Ele sabe quando o medo vem, como você fica quando vem o medo no seu coração.
Medo de perder o emprego, medo de situações, medo quando você está como se estivesse num beco sem saída. Deus sabe como você se sente, mas Ele deu essa palavra para que você tome posse dessa promessa e viva essa promessa na tua vida. E Ele diz aqui que Ele dá ordem aos anjos para te guardar, irmãos. Além da presença de Deus, você tem a ajuda dos anjos. Só não tem se você não quiser, só não tem se você não entender a palavra de Deus. A Bíblia fala que os anjos são espíritos ministradores a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Nós não vemos os anjos, podemos até um dia ver. A Bíblia fala que o anjo ele tem a capacidade de aparecer como se fosse um ser humano. Por isso que Jesus fala, pessoas sem saber hospedaram anjos. Eles têm essa capacidade. Então, além da presença de Deus, da glória de Cristo, da presença do Espírito Santo, do poder da sua palavra, do poder da nossa fé, nós temos os anjos de Deus para ajudar a nos guardar. E a Bíblia diz que Deus dá ordem a eles para que te guardem. Eu me lembro quando os discípulos foram, Jesus enviou os discípulos para a missão. Eles voltaram todos alegres, né? Falando, Senhor, no teu nome nós expulsamos demônio, nós fizemos maravilhas, nós oramos pelos enfermos, eles foram curados. Jesus dá uma palavra, ele diz assim, eu via Satanás caindo sobre vocês com grande ira, com grande furor. Mas eu intercedi por vocês. Nós não vemos o mundo espiritual, mas com certeza há pessoas que te odeiam, pessoas que querem o teu mal, elas sorriem para você, mas lá dentro do seu coração, elas querem puxar o teu tapete, elas querem te derrubar. Mas graças a Deus que nós podemos ter discernimento espiritual pelo Espírito Santo de Deus que habita em nós. Lá em Lucas 10:19, diz assim, eu dei a vocês autoridade para pisarem cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo e nada lhes causará dano. Meu irmão, você não pode ter medo de feitiço, de ameaça, de coisas. Há muitas histórias, né? De pessoas que ficam endemoniadas e a pessoa liga para o pastor. Pastor, tem um demônio aqui que não quer sair. Nem liga para mim, meu irmão, tem que ser você. É você mesmo que Deus está levantando para expulsar esse demônio. E você tem que crer. Às vezes no começo não vai ser fácil, mas Deus te dá autoridade. E a autoridade que está no nome de Jesus é a maior autoridade no universo. Quando ele sobe aos céus, ele recebe toda a autoridade nos céus e na terra. Ninguém manda no céu mais do que Jesus, e nem na terra mais do que Jesus. Ele é a autoridade suprema. Então, não tema. Romanos 8:31 diz assim, se Deus é por nós, quem será contra nós? Na prática, irmãos, muitas vezes nós nos encolhemos. Quando a gente vê algumas coisas se voltando contra a nossa família, contra a nossa casa, contra as nossas vidas, a gente começa, meu Deus, eu não queria passar por isso, meu Deus. Mas a Bíblia diz, se levanta em nome de Jesus e profetiza sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre os seus filhos, sobre o seu trabalho, porque Deus está com você. Deus está com você. Isaías 54:17, vamos ler aqui juntos também. Vamos lá.
Nenhuma arma forjada contra você prevalecerá, e você refutará toda língua que acusar. Esta é a herança dos servos do Senhor, esta é a defesa que faço do nome deles, declara o Senhor. Arma forjada contra a tua vida não prosperará. Seja arma espiritual, se você está no Senhor, vão fazer muito barulho às vezes à tua volta, vão fazer muito barulho. Vão rir ou vão querer zombar de você, vão querer declarar, mas Deus garante na sua palavra que nenhuma arma forjada contra ti prosperará. E língua também que se levanta contra ti. Você não precisa refutar as línguas que se levantam contra você. Porque o próprio Deus só coloca diante de Deus, senão você vai usar a sua língua da mesma maneira que a pessoa. A pessoa vai querer te ferir com a sua língua e você vai querer ferir ela também. Mas deixa nas mãos do Senhor, só repreenda, a Bíblia diz, fala isso no texto. Amém? Glórias a Deus. Toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Amém? Glórias a Deus. Salmo 46, 1 e 2, também fala isso. O Senhor, Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, auxílio sempre, sempre, sempre presente nas adversidades ou na tribulação. Amém? Então, confiar nessa proteção diminui a nossa insegurança, diminui nossa ansiedade, diminui o seu estresse. Você não precisa ficar estressado por tudo que vem sobre você. Coloca nas mãos de Deus. Jesus falou: vinde a mim, vocês que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Coloca o seu fardo que é pesado nas minhas mãos, e eu vou te dar um fardo leve que você pode carregar. Segunda Timóteo 4,18. 2 Timóteo 4,18 diz assim: o Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. A Ele seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Pode dar um aplauso ao Senhor, porque Ele merece. O Senhor te livrará de toda obra maligna. Sabe quando as coisas podem te atingir? É quando você duvida da palavra de Deus. Quando você não crê na palavra de Deus. Quando você acha que realmente outros poderes têm poder para passar por cima de Deus e fazer alguma coisa na sua vida. Eu digo a você, se você passar por alguma coisa, você ore a Deus e busque a Deus. E se você tiver que passar por isso, você sabe que Deus vai estar com você. Não murmure, não reclame, não fique choramingando. Coloca na mão de Deus e aguarde o livramento do Senhor. Amém? Se aquiete, a Bíblia diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Fica quieto. E saiba que o Senhor está cuidando da sua vida. Amém? A Bíblia diz: quem é Deus senão o Senhor? Quem é rochedo senão nosso Deus? Meu querido, não há perigo de Deus se esquecer de você. Se você não se esquecer dele. Se você não se desviar dele. Se você querer realmente viver na fé, na graça de Jesus. Não abandonar a sua fé. Não há perigo de Deus se esquecer de você. Algumas vezes, até eu mesmo disse: Senhor, eu acho que o Senhor esqueceu de mim. Talvez quem aqui está aqui nesta noite que já não disse isso: Senhor, eu acho que o Senhor esqueceu de mim. Mas se você está
aos pés do Senhor, buscando o Senhor, Ele nunca, jamais. A palavra diz, eu jamais te deixarei, jamais te abandonarei, diz a palavra do Senhor. Então creia nisto, viva isto, receba a proteção que só Deus pode dar. Amém, meu querido? Resista ao inimigo. A Bíblia diz, resisti a ele firmes na fé. Resisti a ele e ele fugirá de vocês. Algumas vezes, algumas situações parecem que querem afrontar. Algumas vezes na Bíblia as pessoas diziam assim, onde está o teu Deus? Onde está o teu Deus? E se você não está na presença de Deus, você fala, rapaz, é mesmo, onde que está? Onde será que eu perdi o contato do Senhor? E essa é uma pergunta que muitas vezes o inimigo vai fazer para você. Onde está o seu Deus? E houve um rei chamado Senaqueribe, que ele deu uma palavra ao rei Ezequias, ele disse assim, não pense que o seu Deus vai te livrar. Não deixe o teu Deus te enganar. Olha que palavra ousada desse rei. Eu vou destruir a sua nação. É melhor vocês se entregarem, é melhor ser por bem, porque não adianta vocês pensarem que o Deus de vocês vai livrar vocês, porque não vai livrar. E aí Ezequias mandou consultar o profeta disse assim, Deus falou assim, olha, fala para o Senaqueribe, eu vou colocar um anzol no seu nariz, e você vai voltar pelo mesmo caminho que você veio. E eles se acamparam lá ao redor de Israel, esperando o momento para atacar. E a Bíblia diz que naquela noite um anjo matou 185 mil soldados assírios. E eles, vazaram, fugiram. Então nós temos que crer no sobrenatural de Deus, porque o nosso Deus é um Deus sobrenatural. Ele não vai agir como nós agimos, Ele age no sobrenatural, e Ele faz coisas tremendas e coisas maravilhosas. Então, meu querido, se você vive situações, passa por situações difíceis, peça o livramento de Deus. Jesus, na oração do Pai Nosso, Ele ensinou a gente a orar, livrai-nos do mal. Todos os dias a gente tem que orar, Senhor, livra-nos do mal, porque nós estamos cercados pelo mal. Peça a Deus livramento de relacionamentos prejudiciais. Tem pessoas que entram na sua vida só para te roubar. Só para fazer você perder a tua paz e a tua alegria. Ore a Deus para que todos os relacionamentos tóxicos que te prejudicam saiam da tua vida, se afastem de você. Não se engane. Amém? Deus é o teu socorro, é a tua rocha, é o teu escudo, é Ele quem te guarda, é Ele quem te protege, é Ele quem no meio das lutas te dá paz, que tira o medo. E você precisa crer nisso e receber essa palavra no teu coração nesta noite, em nome de Jesus.